aula para depois deixar disponível para os que não puderem assistir, né? Os mapas é uma forma também de linguagem. Ele vai nos ajudar a interpretar o espaço. Ele vai trazer uma ou várias informações e a gente tem que conseguir entender o que ele quis transmitir. Então, geralmente, ele tem título, ele vai ter uma legenda, ele vai ter uma escala e outros elementos mais principais: título, legenda e escala, os principais. Então, para começar, eu coloquei esse mapa do Brasil aqui, que vai ser a nossa referência. A gente tem que saber, a gente aprendeu, inclusive, quem não aprendeu ainda, acompanhe as aulas gravadas, estão disponíveis nas semanas aí. Então você vai ver que o Brasil tem essa forma. O Brasil tem essa forma por quê, professor? É o que a gente vai aprender nas próximas aulas. Como foi que o Brasil fez para adquirir esse tamanho, essa extensão toda? O que foi que o Eu Brasil acho fez? que é porque, tipo, o negócio da Pangeia, né? Que os continentes eram todos juntos e foram se separando, né? Eu acho que cada país ficou de um jeito. Não, olha só, não é assim. O que você falou faz sentido, mas isso aí é para separação dos blocos de terra. No caso, o planeta ele tem 6 continentes. O que são continentes, professor? São grandes blocos de terra que são rodeados ou circundados por água. Aí sim, aí é o resultado da deriva continental. Agora nós estamos falando de países. O que é um país? A gente ensinou na semana passada. O que é um país? É um conjunto de pessoas que habitam um determinado território e que têm características em comum, geralmente características culturais, como a linguagem, a história e um monte de outros fatores. Aí eles formam os países. O Brasil, no caso, é só um entre tantos outros países, como, por exemplo, a Argentina, os Estados Unidos, o Paraguai, a Venezuela, a China, o Japão e etc. A gente já aprendeu também na aula passada que esse território, que é o que compõe cada país, ele pode ser subdividido. No caso do Brasil, ele está subdividido em estados. Em alguns outros países, essas subdivisões do território, elas são chamadas de departamentos, de cantões, de províncias, né? Aí no caso aqui, Goiás é o quê? É um estado com E minúsculo, porque estado com E maiúsculo representa os países. São os estados, nação. Aí a gente sabe aqui, ó, por exemplo, o AC, qual a sigla? Esse AC significa o quê? Significa Acre. Esse TO significa o quê? Significa Tocantins. Esse PI significa o quê? Piauí. Esse SP significa o quê? São Paulo, certo? Então aqui eu tenho um mapa do Brasil com sua legenda, certo? Qual é a diferença desse mapa aí para esse próximo aqui? Qual é a diferença dele para esse aqui? Que ele está dividido as cores por região? Muito bem, exatamente, Pedro. Então eu peguei o mesmo Brasil com os estados e separei por regiões. O que é uma região, professor? É uma subdivisão que eu posso fazer do território de um país. Eu vou classificar cada grupo por características comuns. No caso aqui do Brasil, essa classificação do IBGE, ele levou em consideração a posição cartográfica mesmo. Ué, uma pergunta Né? aqui, professor. Pode Então, tá falar. marcado aí os negócios tipo Amazonas, Paraná, essas coisas, então tá no norte, né?
Exatamente. Então, Rio Grande do Sul, Sul, Isso, as perfeito. coisas estão lá no Nordeste, o Brasil está no Exatamente. Centro-Oeste e lá embaixo. Exatamente. Se você, eu vou pegar bem aqui uma setinha para você ver. É um assunto que a gente já estudou também, né? São Sim. os pontos de orientação que a gente tem, né? Para cima, né? Norte, para baixo, né? Sul. A gente já aprendeu isso, né? Vou pegar aqui essa flechinha que é melhor. Ó, para cima, né? Norte, para baixo, sul, para cá, leste. Só que a maioria está aqui, ó. Então, qual é esse sentido? Nordeste. E esse aqui é o centro, só que está no centro para o oeste. Então, é exatamente o que você falou, viu, Matheus? Tá certinho. Ô, professor, um negócio aqui. Me diz um negócio, onde é que tá os outros negócios? Tipo, tem o Nordeste lá, certo? Sim, Leste. Onde é que tá o, tipo, Leste e o Oeste? olha só. Só aqui, ó. Que- O norte, Tá. para cima, você Sim, sabe. Aí, para cá, seria o leste. Sul Mas pra... eu não vou chamar de leste, porque a maioria não está aqui, então eu vou chamar essa direção que está entre o norte e o leste, que é o nordeste. Por isso que eu chamo de nordeste. Aqui, onde é o centro-oeste, eu chamo de oeste por quê, professor? Porque ele fica aqui, ó, do centro do Brasil para o lado oeste. E aqui eu chamo de sudeste por quê, professor? Porque ele fica entre o leste e o sul, daqui para baixo. Por isso que recebe esses nomes. Deu para entender mais ou menos, Matheus? Porque, tipo, você pode perceber, tipo, as cores, elas estão diferentes, certo? Uhum, Cada sim. região. Aí, tipo, a do Oeste não tá diferente. Pois é. Na verdade, tá como a do Centro-Oeste. Eu entendi. Não, mas é que você não vai levar em consideração 100% a informação das direções, não. Aqui são os nomes que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, definiu. Aqui a diferença desses dois mapas é que esse outro aqui só mostra o nome dos estados. E esse aqui mostra os estados divididos em regiões. Aqui também está o Brasil dividido em regiões. É só para vocês lembrarem. Aqui está as regiões do Brasil separadas e a composição de cada uma com a quantidade de estados. São informações aqui só para a gente trabalhar os mapas. Depois a gente vai trabalhar cada detalhe desse aí. E esse mapa aqui? É um mapa? Esse que está à direita? É um mapa, sim ou não? À direita. Eu acho que é o continente americano, professor. Tem o Eu quero Brasil. saber se é um mapa ou não. É um mapa. E o da esquerda, é um mapa ou não? Não, da esquerda é um planeta. Por que o da esquerda não é um mapa? Não é um mapa? Ué, dá de ver aí até a bola, professor. Bom, gente, é uma imagem de satélite, né? Planeta. É uma imagem de satélite aqui, ó. Que ela mostra o quê? O que ela está mostrando aqui? Esse formatozinho aqui, né? Esse mesminho aqui. Continente, né? Ele tá mostrando, aqui é o continente americano. Só que ele está mostrando a América do Sul e a América Central. Ele não está mostrando a parte da América do Norte. Os três juntos formam o continente americano. Agora, desse outro lado, a gente tem uma imagem noturna da Terra, mostrando justamente esse pedaço aqui que forma o Brasil. O que é esse amarelinho aí? Vocês acham que esse amarelinho aí é o quê? Cidades? Estados? São as luzes, né, noturnas das cidades. Então dá para perceber que a maior parte do Brasil está iluminado aqui, né? Aqui, ó, região de São Paulo. Tá vendo? Tem uma grande região do Brasil que está escura. Por quê? Porque não tem muitos habitantes. Por que não tem muitos habitantes, professor? Ou pela presença de floresta, ou porque as pessoas resolveram não habitar algumas regiões do país. Aqui, nesse desenho, mostra também, né?
a América do Sul, né, principalmente o Brasil, colocando aqui ela no período noturno e o dia. Aqui é para a gente relembrar aquele conceito, né, que quem está a leste, à direita, sempre vai estar adiantado em relação a quem está a oeste. E isso é graças ao movimento de rotação do planeta. Quem está à direita sempre vai estar adiantado. E isso aqui é um mapa? Eu acho que. Não, não, talvez não. Seja, sabe o quê? Seja que o continente visto de longe, não? Não é por isso, não é um mapa, mas não é por isso não. Ele também mostra a mesma coisa. Ele está mostrando aqui, ó, a América do Sul e a América Ele é Central. diferente. Por que ele não é um mapa? Por que ele não é um mapa? Eu só quero saber isso. Porque o mapa, às vezes, ele se especifica mais as coisas também, aí não está especificando. Exatamente, mas especifica por quê? Porque tem o quê? Tem a título, tem um título, tem a legenda, tem a escala, são os elementos que formam os mapas. Aqui é só uma imagem de satélite. Ela mostra aqui, ó, uma imagem física do nosso planeta. Essa região mais acinzentada, mais marrom, são as regiões mais altas do continente sul-americano. Essa região mais verde são as regiões mais baixas, formadas por planícies. Tá bom? Então não é um mapa, é só uma imagem de satélite. Por quê? Porque não tem nem título. Se tivesse pelo menos o título, aí a gente poderia considerar. E aqui, ó, nós temos também um mapa. Aqui é um mapa. Um mapa do Brasil. O que ele está mostrando? Ele não está dividido em estados aqui, ó. Ele está mostrando o quê? A hipisometria. O que é a hipisometria, professor? São as diferentes altitudes do relevo. O que é a altitude? É quando eu começo a numerar as formas de relevo a partir do nível do mar. Aí eu vou ter 0 metro, 1 metro, 2 metros. Os pontos mais altos vão estar a 500, 600, 700, 1.000 e poucos metros de altura. Por exemplo, o ponto mais alto aqui é qual? Qual é o ponto mais alto aqui nesse mapa? Vocês estão vendo? É o que tiver mais marronzado. E o mais baixo são os verdes, ó. Formando planícies aqui, ó. São regiões baixas aqui, ó. Próxima do litoral, tá vendo? As regiões mais baixas. Agora, onde é que está o ponto mais alto do Brasil aí? Onde é que está mais acinzentado? Aí eu posso perguntar, é na região norte? É na região sul? É na região centro-oeste? É na região nordeste? Você saberia responder? Onde é que está mais acinzentado aí? Eu acho que está na acinzentado região... não, mais amarronzado. Onde é? Na região sul e leste. A região sul seria aqui, ó, mas não tem região leste. Não tem região leste. Acho que a região é essa aqui? Aqui não é o centro-oeste, ó. Um pedaço do centro-oeste e um grande pedaço do sudeste e do nordeste. Mas o ponto mais alto está aqui, ó. O ponto mais alto está aqui, ó. A parte mais cinzentada é essa aqui, ó. O ponto mais alto do Brasil. Tem outros mapas aqui. Vamos perder muito tempo nesse, não. Aí eu vou. Isso aqui, professor, pronto. Já aprendi? Não. A gente vai estudar por que esses pontos são mais altos ou não. Hoje a gente só está interpretando mapas. E a atividade é só isso, interpretação de mapas. Nesse mapa aqui, ele mostra as 3 principais formas de relevo. Qual é a que predomina? Predominar quer dizer a que tem mais. Qual é a cor que predomina aí? Você sabe me dizer? Qual é a cor? É o roxo, o azul ou o verde? Estudei sobre isso, mas eu já esqueci. Interpretando? Essas Acho que é azul. Eu acho que é montanha. Tem mais o azul ou o roxo? É, acho que é azul. Eu acho que eu não posso afirmar por esse mapa, não. Vai depender. Se eu criasse uma linha bem aqui, ó, separando o Brasil aqui, ó. É porque eu não lembro, mas eu acho que nunca fazer isso. Ó. Falar vento, essas coisas também. Vou separar essa linha aqui. Qual é a cor que predomina aí? Embaixo e em cima. Embaixo, qual é a cor que tem mais? É o lilás ou o azul? Embaixo dessa linha, abaixo. Em cima roxo. Exatamente. Embaixo é o lilás, em cima é o roxo.
Ah, professor, mas não tem como definir? Não, porque os dois estão bem distribuídos no país todo. Então eu vou ter, não sei, por esse mapa aí eu não sei. Eu posso dizer por região. Região sul, parte sul do Brasil, é mais depressões. Parte norte, mais planaltos. Não, o contrário, né? Planaltos, né, para baixo. E o azul predomina em cima, são as depressões. Por esse mapa aqui fica mais claro. Aqui ele vai mostrar, aqui é uma classificação. Na classificação do IBGE, elas vão receber esses nomes aí, ó. A depressão do Xingu, que é esse azul aqui, ó. Em que região do Brasil ela fica? Essa aqui fica em qual região, gente? Esse aqui está em qual região? No Esse azul centro. aqui, ó, depressão do Xingu. No centro. Tá aqui, ó. Tá mais para o centro do Brasil, né? Pega aqui um pedaço do Mato Grosso, um pedacinho do Tocantins, né? Isso aqui, ó. Certo? Então, eu não posso jamais colocar para vocês um mapa e perguntar algo que não esteja representado ou neste mapa ou num daqueles mapas de cima, que é o mapa das regiões do Brasil ou dos estados do Brasil, tá bom? Eu não posso fazer uma pergunta que extrapole essa informação que você recebeu. É só interpretação de mapa. Por esse desenho aqui, sim, eu consigo dizer qual é a unidade de relevo que predomina no Brasil. Qual é a unidade de relevo que predomina no Brasil? Planalto ou planície? Você Planalto. consegue interpretar. Aqui sim, você claramente vai ver. O que é uma depressão, professor? Depressão é uma forma de relevo que ela é mais baixa em relação às regiões vizinhas. Então, existe uma forma de depressão chamada depressão absoluta, que ela é mais baixa, está abaixo do nível do mar. Mas a maioria, praticamente todas as do Brasil, elas são depressões relativas. É uma região mais baixa em relação à região vizinha. Então, o Brasil é cheio de chapadas, o Brasil é cheio de serras, e aí vai ter uma região que vai ser mais baixa em relação à vizinha. Mas ela continua sendo região alta, com mais de 300 metros de altura em relação ao nível do mar. Então, o relevo que predomina no Brasil, professor, é Planalto. Por quê? Porque eu estou vendo no mapa. Aqui é um mapa bem claro, mostrando as regiões mais altas e as regiões mais baixas do país. Ó, mais baixo, próximo do litoral. Por quê? Porque está próximo do nível do mar. É por isso que os rios correm para o mar. Aqui, esse outro desenho aqui já está mostrando outra coisa. O que ele está mostrando? A hidrografia do Brasil. Ah, professor, a gente só vai estudar hoje? Não, nós nem estamos estudando a hidrografia do Brasil. Nós estamos aprendendo a interpretar mapas. Como é que eu interpretaria esse mapa aqui? Qual é a maior bacia hidrográfica do Brasil? Onde é que eu vou encontrar uma grande composição de água, uma grande junção de águas no Brasil? Qual é a parte do Brasil que eu vou ter mais? Amazônia. Amazônica, justamente. Bingo. Seria a bacia amazônica. Por quê? Porque tem um rio aqui? Também. Aqui, ó. Mas uma bacia ela é formada pelo rio Eu principal. acho que na Amazônia o Pantanal também, não é? Como é? Tem, eu acho que lá também fica o Pantanal. Aí, tipo, tem uns riozão grandes, né? Não, o Pantanal fica aqui, na região centro-oeste. Tá? Ele fica no estado de Mato Grosso do Sul. Uhum. Então, mas Mas então aqui, ó. o rio lá da Amazônia é grandão, Não, aqui, né? bom, é porque ele pega uma grande área aqui, né? O maior rio do Brasil é o rio Amazonas. Só que tem um rio Nilo lá na África, né? Também é bem grande. E aí um ganha uma composição, em extensão, e o outro ganha em volume. Aqui sim eu vou conseguir ver as bacias, claramente. Qual é a maior bacia de todas aí? Amazônia de novo. Pela cor, vai pela cor. Amazônia, A verde cor. claro. A verde claro. Como é o nome da verde claro? É baixo do Rio Amazonas. Bacia do Rio Amazonas, muito bem. Qual é a menor bacia hidrográfica do Brasil? Qual é a menor de todas aí? Cuidado, para não errar.
Norte e Nordeste? Qual a menor bacia? Bacia do Rio Uruguai? A menor bacia. Bacia do Atlântico. Centro-Oeste, professor? Olha só, toma cuidado, porque ali, ó, não tá o número 3 nos dois. Tá. Então você vai. Bacia Toma cuidado. Qual é a do menor de todas? Atlântico Norte e Nordeste. A menor? Aí, Olha o ó. tamanhozão dela aqui, ó, do outro lado. Lá em cima. Sim, mas ela fica junto com a outra, tá vendo? Ah, Eu não entendi. posso considerar ela sozinha. Então seria a 7. Qual a número 7 é qual? Do Rio Uruguai? Sim. Por esse mapa, sim. Aí, então, as perguntas têm que ser nesse sentido. Eu não posso perguntar como é que se formou uma dessas bacias, não. Você tem que ir a partir das informações que você tem de orientação, norte, sul, leste, oeste, que você tem dos nomes dos estados do Brasil, das regiões que o Brasil tem, que você conseguirá responder as questões. Eu não posso estar perguntando coisas extrapolando isso. Até porque eu não ensinei nada de hidrografia para vocês ainda. Mas eu vou ensinar. Aqui está mais claro também. É o mesmo mapa, né? Só que com informações diferentes. Aqui ele já está dando o nome de cada bacia. Aqui já tem mais bacias do que lá. Aqui, ó, ele deu um nome. Aqui é uma classificação, que é a classificação de um cientista. Aqui já é a classificação de um outro. Por exemplo, o Distrito Federal, ele pertence a qual bacia hidrográfica? Saberia responder? A qual região hidrográfica? O DF. Todo mundo sabe onde é que fica o DF, né? Então, justamente. Então, fica na Tocantins, Araguaia. Perfeito, meninos. E aqui, professor, o que você quer perguntar disso aqui? A mesma coisa. Qual é o maior aquífero? Ah, professor, mas eu não sei o que é aquífero. Aquífero é depósito de água subterrânea. Qual é o maior depósito de água subterrânea que o Brasil possui? Qual é o maior aquífero brasileiro? O aquífero Alter do Chão. Não, né? Aquífero Guarani? Guarani, aquífero Guarani. Ah, por aqui não dá para você entender direito, por esse mapa. Então, eu mas... falei o rosa porque tem uma grande região aí rosa, entendeu? Não, mas aí você não considera, não. Rosa é esse rosa escuro aqui, ó. Porque tem um rosa aí também, né? O mapa é rosa. Já tem o rosa mais claro mesmo, que acaba dificultando. Mas vamos aqui, ó. Agora sim, é pela quantidade de água. Tá mostrando aí, ó. Qual é o maior dos dois? É o de baixo mesmo, que ele falou, Guarani. De baixo, como é o... Exatamente. Então, por esse mapa aqui, você não erraria jamais. Então, se eu perguntasse, quais são os estados em que o aquífero Guarani deposita? Deposita. Não, é porque ele fica no subsolo, tá? Então, quando é bacia, ó, lembrando, bacia são as águas externas. Tá, calma aí. Aquífero são as águas internas. Então, é um grande reservatório. Os estados que ele banha, eu acho que é o Mato Grosso do Sul, Exato. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, PR, eu acho que é Paraná. Isso. SP São Paulo e um pedaço de Goiás. E Minas. E um pouco de Minas Gerais. Exatamente. Então, eu poderia perguntar, né? Quantos estados o aquífero Guarani, ele ocupa a área de quantos estados? Aí você ia contar. 1, 2, 3, mas 4, tem um material de apoio, né? Seria isso, sim. Não, aí sim, com certeza. Você vai ter que olhar os mapas e interpretar. Sim. Certo? Tem que ter o mapa, senão não tem como não. Aqui essa aula é só de interpretação de mapas, usando o Brasil, né? Aqui tem os horários que a gente já estudou. Aqui eu não preciso nem demorar, mas você sabe que quanto mais estiver para o oeste, vai estar atrasado. Por quê? Por conta do movimento de rotação do planeta. Aqui tem os estados brasileiros que ficavam, né, com horário de verão. Então, às vezes, tipo, tem esses negócios, tipo o programa da Ana Maria Braga, da Fátima Bernardes. Pode olhar que eles têm um negocinho que mostra a hora das regiões, né?
Pois é, tem isso Tipo, também. Brasília, 10 horas, tal lugar, 11. Exatamente. Sim. Eles Mas alguém lembra do horário de verão ainda? Vocês estudaram, não, vocês viveram isso aí. Acho que Sim, até hoje 2018 teve horário de verão. Vocês estudavam na escola classe ainda. Vocês lembram que vocês chegavam mais cedo na escola? Por quê? Porque o horário de verão era utilizado para economia de energia, principalmente nas grandes fábricas parece que tirou, de né? energia. Então adiantava 1 hora no Brasil todo. Professor, Mentira, não tirou, é né? no Brasil todo. É só nesses estados aí que estão pintados de laranja. Tirou, né, professor? O presidente resolveu acabar com o horário de verão. Nesse mapa aqui, se tivesse na aula presencial, vocês iam pintar para a gente interpretar, e aí vocês iam ter, lógico, um mapa do Brasil dividido por estados, para comparar, aí vocês iam dizer, né? Quais são os estados que ficam sob determinado clima ou sob determinada vegetação, certo? Então, aqui é um mapa do clima e da vegetação, mas eu especifiquei esse mapa em vários aqui, ó. Tá aqui, ó, os biomas do Brasil. Por exemplo, o DF aqui, ele fica sobre qual bioma? Cerrado. Qual, professor? O DF. DF, né? O DF Cerrado. tá aqui, ó. Eu vou pegar o lápis aqui e mostrar para vocês. Ó, deixa eu ficar Caatinga. Eu já estudei isso aí que eu fiz Globo Guará. Sim, todo mundo já estudou. Lá no 4º e 5º ano, vocês já estudaram isso. Ó, por exemplo, o DF é esse aqui, ó. Qual é a cor que ele está pintado? De rosa. O rosa quer dizer o quê? O rosa quer dizer cerrado. Beleza? Por exemplo, digamos aqui, ó. Onde está o lápis? Onde está o lápis aí é qual? Amazônia? Não sei. Qual Onde está o está? lápis? O lápis está aí. Tá no Amazonas mesmo, tá certo. Onde o lápis está? Qual é o bioma? Pantanal. Exatamente. Aqui é onde fica o estado de Mato Grosso do Sul, tá? E esse aqui, ó, bem no Rio de Janeiro aqui, ó. Qual é o do Rio de Janeiro? Mata Atlântica? Mata Atlântica. Muito bem. É isso, gente. Vocês sabem, vocês já entenderam. Mas, vamos seguir. Aqui tem o nome, né, dos biomas e as regiões que eles ocupam. Aqui tem também um outro mapa, mais claro ainda, mostrando aqui, ó, os biomas, né, os domínios morfoclimáticos ou biomas, que é a mesma coisa, só muda o nome. Mas vamos aqui, ó. O DF está sobre qual? Bem aqui, ó. O DF é qual? É Cerrado. É o domínio morfoclimático chamado de Cerrado. Aqui tem um outro mapa, só para mostrar para vocês que eu posso apresentar a mesma informação de diversas formas. A diferença é que nesse mapa aqui, ele está mostrando as regiões que são de transição entre os domínios morfoclimáticos. Aqui também tem o mesmo mapa, já mostrando só a vegetação. Qual é a vegetação que predomina aqui no DF? Aqui, ó, o DF está pintado de roxo. Então é cerrado. Cerrado, continua sendo, não vai mudar. Porque os mapas, eles podem ter classificações diferentes, mas eles não podem ocupar o mesmo lugar com climas ou vegetações diferentes. Vamos nesse mapa aqui, ó. Vamos interpretar esse mapa aqui, ó. Aqui ele está mostrando os tipos de clima que tem no Brasil. Aí eu vou colocar o lápis aqui, você vai me dizer qual é o clima que tem aqui, ó. Por exemplo, bem aqui é São Paulo, ó. Onde está a pontinha do lápis. Qual é o clima de São Paulo? Tropical. Tropical de altitude. E aqui, onde está a pontinha do lápis, que é o DF? A mesma coisa, né? E aqui em Cuiabá, qual é o clima de Cuiabá? Tropical. Tropical. E bem aqui, ó, em Manaus, aqui, ó. Manaus. Equatorial. Exatamente. Bem aqui, ó, no Rio Grande do Sul. Qual é? Tropical. Tropical úmido. Muito bem. Então vocês entenderam. Aqui Aqui, ó, é o seguinte, ó.
O que acontece? Aqui não tem o nome dos estados nem o nome das regiões. Então, você comparando esse mapa com os outros, você interpreta. A interpretação tem que ser a partir disso, tá? Sim, sim. Aqui tem os climas do Brasil, por exemplo, clima equatorial, tropical, a mesma coisa, só que esse mapa aqui, ele está diferente, desse aqui, porque esse aqui está dividido por estados, né, no fundo. Na verdade, não. Esse aqui é mais simplificado, mas o outro é melhor para... Não, né, só mostra a região. Aqui você também teria que ter um mapa daquele lá, daqueles primeiros de apoio para você entender, né? É isso. Aqui, ó, tem a mesma coisa, mostrando os climas, mas tem aqui o nome dos... O nome não, tem a parte que pertence a cada estado. Ó. Clima subtropical é o de azul, clima tropical é o de rosa. Aqui, no caso, é diferente daquele lá, ó. Esse aqui mostrava que o clima do DF era o mesmo de São Paulo. É diferente. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, o clima do DF é um, o clima de São Paulo é outro. O clima do DF é esse rosa, tropical, e o clima de São Paulo tem um pouco do azul, tem um pouco do vermelho e tem um pouco do laranja. Então, a partir do mapa, cada teórico, cada cientista vai escolher um tipo climático. E aqui, ó, qual a região do Brasil que mais choveu? Qual a região do Brasil que mais chove? Aí você vai interpretar isso aqui, ó. Você vai ver que isso aqui mostra a quantidade de chuva em milímetro. Qual é a região que mais chove? É que tiver mais azul. Onde é que está mais azul? Amazonas, eu acho, professor. Só que aí você erraria, porque eu perguntei qual é a região. Qual é a região? Amazônia? Região aqui, como é o nome dessa região? Norte. Norte. Aí sim, você acertaria. Se eu colocasse lá como opção Amazonas, letra B, Norte, letra C, Bahia. Mas de todo jeito vai ser Amazônia mesmo, sabe por quê, professor? Porque tipo, ela tem muita água, tipo, por ali, aí evaporando as nuvens de lá, com certeza vai ter mais chuva lá, né? Sim, porque lá tem a maior presença de calor, né? Região equatorial muito quente e também muita água. Então, a junção desses dois elementos faz com que lá chova mais. Pouca água, mas se você olhar isso aqui, ó, eu vou fazer uma setinha que eu vou puxar. A água do rio Amazonas, ela evapora e forma os rios voadores, que acabam banhando toda essa parte do Brasil. É porque não dá para eu deixar torto. Mas ele vem para toda essa região aqui, ó. Ele cria nuvens voadoras e vão fazer com que chova nessa região toda aqui, ó. Ele cria nuvens que faz com que a água banhe toda essa região. Então, os rios voadores que iniciam seu processo de formação lá no rio Amazonas, lá na floresta amazônica, na verdade. Porque se não tivesse a floresta, não teria como a água evaporar com a qualidade que tem. E até essa região mesmo já seria desértica. Aqui tem, explicando, né, como é que funciona um climograma. Nós não vamos entrar no mérito disso aqui. Eu só vou explicar rapidinho aqui para vocês as partes. Então, eu vou ter um gráfico, né? Aqui vai ter um lado que vai mostrar as temperaturas, o outro vai mostrar a quantidade de chuvas em milímetro, e aqui os meses do ano. Por exemplo, em um clima como esse aqui, ó, chove muito durante o ano todo, ó. Qual foi o mês que mais choveu? Foi esse. Que mês é esse, professor? M. Mas como é que eu vou saber? Eu conto, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. O mês que mais choveu foi o mês de maio. Qual foi o mês que mais choveu aqui, nesse outro clima aqui? Ah, foi no M. M de março. J, janeiro, F, fevereiro, M. Então, o mês que mais choveu foi março. E assim vai, ó. Aqui tem mais especificado, ó. Clima equatorial e clima semiárido. Olha só, o tanto que choveu aqui, olha o pouquinho que choveu aqui no ano. Então, o que caracteriza o clima desses lugares é justamente a quantidade de chuva e a temperatura que aquele lugar teve no decorrer do ano.
Então, as temperaturas bem altas aqui no clima semiárido e pouca chuva. Aqui no clima equatorial, temperaturas altas, mas muita chuva. Então, é muito úmido aqui e pouco úmido aqui. É mais árido nesse outro aí. Então, aqui é a mesma coisa, mostrando outro clima. Aqui também, pouca chuva. É o mesmo clima lá, na verdade. Aqui tem o clima da nossa região aqui, ó, do Cerrado. Qual é o clima do Cerrado? Clima tropical. Qual foi o mês que mais chove? Qual é o mês que mais chove no Cerrado? Qual foi o mês que mais choveu aqui, gente? Março. Março. Mas também choveu muito, hein? Janeiro. E também em Dezembro. dezembro. Quando é que, o que que acontece aqui em dezembro? Qual é a estação que começa aqui em dezembro e vai até março? Qual é a estação? Estação do ano: primavera, verão, outono ou inverno? A estação de dormir. Não, mas tem um nome, meu irmão. Verão. Verão. Verão que começa lá no dia 21 de março. Não entendo nada Começa no disso. dia 21 de dezembro e termina no dia 21 de março. Não entendo quase Então, dá nada 3 disso. meses de duração. O período que mais chove aqui no Cerrado. De tal dia até que dia é verão, essas coisas eu não sei de nada. Não, pois é, mas não precisa ter decorado, não. Só você ter uma noção. O horário de verão começa antes de começar o verão. Ele começava lá em outubro. Né? Qual é a estação que vem antes do verão? Primavera. Então você sabe a ordem. Aí aqui é um mapa que mostra também o Brasil. Qual a informação que ele está mostrando? As áreas de conservação. Por exemplo, tem a Floresta Nacional, tem os parques nacionais, tem as estações ecológicas, certo? Áreas de proteção, áreas biológicas. Por exemplo, aqui no DF, temos aqui quase tudo, né? Quase tudo de unidade de conservação tem aqui no DF. Aí que esse mapa mostra a retração, né? A diminuição da vegetação nativa. De 1950 até 2015. O que foi que aconteceu com essa vegetação nativa? Ela foi o quê? Essa parte aqui, ela foi diminuindo e foi aumentando. Essa parte mais marronzinha, acho que é marrom, né? Que aparece aí, marrom, vermelho, sei lá, no celular. O celular tá quase vermelho. Essa parte mais amarronzada aí, para vermelho, é a região que era ocupada por pessoas, transformada pelo homem. Ela foi o quê? Foi diminuindo a vegetação nativa e aumentando a ocupação humana. Olha só como é que tá. Essa área que tá toda rosa aqui era a área preservada. E aqui do outro lado mostra a ocupação do homem. Retração quer dizer diminuição da floresta. E houve um aumento da ocupação humana. Ou da substituição, né? De plantas nativas por áreas plantadas para pasto ou para mesmo soja, milho, essas coisas, agricultura. E tá aqui, né? Esse mapa do Brasil mostra qual foi o período que houve maior desmatamento aí, qual foi o ano. Você saberia responder. 1995? Exatamente. Qual foi o ano que teve menos desmatamento? 2012? Exatamente. Você consegue interpretar gráfico também. Aqui são as áreas do Brasil que tem vulcões, né? Tiveram vulcões no passado, aqui. Certo? Beleza. Falta pouco slide, né, professor? Tá quase O Brasil foi a região que mais teve vulcões no passado. Vamos terminar com esse aqui. Qual é o estado brasileiro que tem o maior PIB? Que teve o maior PIB em 2017? Calma aí. Foi o estado de São Paulo, mais ou menos, né? Exatamente, é o estado de São Paulo. Pô, eu tô falando com eu não tô vendo nome nenhum e já tô adivinhando, né, professor? Não dá pra ver mesmo, não, mas você tem noção do Brasil, pra você ver como você sabe. Cara, eu sou sinistro. Se fosse com outro mapa, você saberia interpretar claramente.
Aham, ali embaixo tá, eu acho que é Mato Grosso do Sul, não? Não, acho que não. Não. É Agora eu vou Santa fazer outra pergunta. Catarina, tem ali. Presta atenção. Qual ou quais Eu tô estados vendo os tiveram o outros menor estados que PIB? tá embaixo, que tem ali, eu tô só comparando, não tô comparando Abaixo de São Paulo é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Agora eu quero saber quais os estados que tiveram o menor PIB em 2017. Tem lá os lá de cima, calma aí. Roraima, Roraima, Roraima. eu acho que Rio Branco também, né? Pi, Não, aí Rio Branco é a capital, é o Acre, tá? É Acre, Então, Lagoas, Acre, Roraima e tem um Amapá, outro que tem 0,2. Amapá. Amapá, muito bem, é isso mesmo. Então seriam esses três aí. 0,2. Certo? Eu vou ver se eu pego o lápis aqui para mostrar. Ó. Temos aqui, ó. Esse aqui é o Acre. Certo? Não dá para ver os outros por conta do lápis aqui. Mas os outros dois são esses de cima aqui, ó. E esse aqui, ó, é o estado de Roraima. E esse aqui é o estado do Amapá. Bom, beleza, gente, é isso aí. Os mapas, eles têm justamente essa função. Aqui tem outro aqui, ó, mostrando o rendimento do Brasil. Aqui, se eu fosse perguntar, eu ia perguntar qual foi o estado que teve o melhor desempenho ou o pior desempenho. Se eu fosse nesse outro mapa aqui, ó. Em qual parte do Brasil tem mais pessoas? A resposta, litoral. Aqui, ó, nessa pequena faixa aqui, ó, em vermelho, tem mais pessoas do que essa região toda aqui, ó. professor. Então, onde moram mais pessoas? No litoral. Professor, o planeta tem quantos habitantes? 7 bilhões e pouco. Bilhões? Bilhões. O Brasil tem 212 milhões. Pelo último censo. Último censo não, pela última contagem do IBGE. Dá aproximadamente 212 Caramba, tipo. Ah, não, deixa. milhões. O DF tem 3,2 milhões de habitantes. Professor, Oi. o senhor sabe A quanto China que tem é 1 o mundo bilhão todo, quantas pessoas existem? Oi? Você sabe quantas pessoas existem no No mundo mundo, inteiro? hoje no mundo tem mais de 7 bilhões. Só na China tem 1,5 bilhão. E na Índia tem 1,2 Nossa, bilhão. China. Os Ué, Estados mas Unidos têm 350 milhões. O continente é grande, né? Ah, é. Aqui, ó, por exemplo, Nossa, então lá na China é grande? tem gente demais lá. É tanto Não que lá sabia. na China, até 2017, os casais só podiam ter um filho. Se eles tivessem dois ou mais, eles tinham que pagar uma indenização para o governo. E se fosse mulher também, se o primeiro filho fosse mulher, eles poderiam tentar de novo ter um filho homem. Mas caso contrário, eles eram proibidos de ter mais de um filho. Eu não Aqui, ó. sabia. Pois é. Aqui nesse mapa aqui, ó, ele mostra o salário mínimo nos países da América do Sul e também no México. Aqui, ó, o Brasil, por exemplo, o Brasil são 209 dólares. Muito pouco. Aqui, qual seria o Estado-nação, né? Qual seria o país da América do Sul e do México que tem o maior salário? Qual seria a resposta? Aí você ia procurar o maior número. Qual é o maior número que eu tenho aí? Chile. Hã? Chile. Sim, eu quero saber o número. Qual é o número? 457. 457. 457. O maior número é 457. Aí, se eu quisesse saber quanto é que isso quer dizer em real, aí eu ia multiplicar esse valor pelo real, né? Ei, o dólar, É em dólar, é em dólar. tem que saber o preço do dólar. Aí Não, você pois é, o dólar em real, pelo um real. dólar é igual a quase R$6.
Então, arredonda para 6. Então, se eu arredondar para 6, eu vou saber qual é o salário de cada um desses países aí em real. Mas, no caso, se eu colocar essa pergunta, seria para perguntar qual seria o estado que tem o melhor salário mínimo. Aí vocês já responderam. É isso mesmo, gente. Então é isso, nosso material é esse. Aí aqui ainda tem mais informações, mostrando o nosso território, o que é lugar, o que é território. E aqui também mostrando as principais rodovias do Brasil. Não precisa, que não coloquei perguntas, era só para a gente raciocinar. E aqui, se tivesse dado tempo, eu ia falar para vocês sobre esses pontos aqui, né? Que eu consigo ligar todos os canais para as embarcações passarem aqui. O canal do Panamá aqui, ó. Tem o canal de Suez aqui, que foi o que foi bloqueado na semana passada, retrasada, sei lá. Aqui tem o Estreito de Hormuz e o Estreito de Malaca. Esses dois aqui não são canais, são naturais. São as passagens naturais que os barcos passam. Mas esse canal de Suez aqui foi o homem que criou, e o canal do Panamá também. Ele ligou 2 oceanos para que os barcos pudessem passar, para evitar grandes distâncias aqui, ó. Por exemplo, os Estados Unidos, vou colocar o exemplo dos Estados Unidos, ó. Rapidinho para finalizar. Ó, os Estados Unidos é esse território aqui, ó. Certo? Para ele transportar os produtos daqui para cá, fica muito caro. Ficava muito caro. Então, eles criaram um caminho aqui, ó, para que o barco pudesse fazer essa volta todinha aqui e chegasse aqui na costa leste do país. Então, ele sai do Oceano Pacífico e vem para o Oceano Atlântico aqui, ó. Então, aqui vem mais barato do que atravessar de rodovia aqui, ó, ou ferrovia, de caminhões. É? Aula que vem você explica melhor, não vai explicar? Não, aí na próxima aula eu já vou começar a explicar o Brasil. Então é isso, gente. Valeu. Foi um prazer estar com vocês. Show de bola. Tchau, fica com Deus. Valeu, professor.